ouvi com muita atenção, que eu disse, que todas as pessoas que têm doenças reumáticas deveriam ser seguidas também pela especialidade do sono. Eu não disse bem isso. Não, o que eu estou a dizer que eu acho. Eu não disse bem isso. Não exageremos, não é? O que eu disse é que as pessoas que têm doenças reumáticas, com elevadíssima probabilidade, têm alterações do sono, e essas alterações do sono têm que ser diagnosticadas por quem as saiba diagnosticar. E eu só assim de boca saber o que é que tem. Está a perceber? De facto, é preciso olhar para tudo. E, portanto, agora, que sejam seguidas, quer dizer, a probabilidade de uma pessoa com fibromialgia ter apneias é muito grande. Eu não vou por isso, não sei. Pois, mas ninguém com apneias dá para ter apneias. Essa era a questão que eu ia... Muito poucos. Essa era a questão que eu ia aproveitar a sequência. Nós sabemos que a fadiga matinal, o ressonar, dormitar facilmente podem ser sinais de apneia. Quando é que devemos suspeitar de uma apneia? A apneia, quer dizer, sabe que é isto que eu estou a dizer? Eu outro dia vi uma doente impecável, corpo fantástico, não sei o quê, não tinha nada, eu olho para muitos pormenores da cara, não sei se está a perceber, da cara da boca, nada, a senhora era ótima e tinha quase 40 apneias por hora, percebe? Isto é, porque a gente não vê a via aérea, está a perceber? Quer dizer, mas grosso modo, esta senhora é uma exceção, não é? Que eu estou a dizer, mas grosso modo, os sintomas para suspeitar de uma apneia é acordar com a boca seca, ter fadiga matinal, ter dores de cabeça ao acordar, que passam, e ter mictúria, que é muito importante, ou ter azia. Azia, não é? Porque é a história do refluxo. E depois, obviamente, se tem hipertensão arterial, se tem uma doença cardiovascular. As pernas, não quero. Não, isso as pernas não tem, é independente das apneias. Se tem hipertensão arterial, se tem hipertensão noturna, se é um não bipa, tem que se investigar, se já teve um AVC, percebe? Tem que se investigar, quer dizer, se não há causas para ter o AVC nenhumas, no outro dia vi uma doente assim, não tinha causas nenhumas, 55 anos, quer dizer, são coisas que são bárbaras, percebe? 55 anos, teve um AVC e nunca viram as causas, era evidente que ela poderia ter uma apneia, eu vou comprovar isso com o registro, não é? Porque, quer dizer, o registro tem a coisa de, tem que quantificar, os critérios para fazer o tratamento dependem do índice da apneia por hora, percebe? Portanto, a gente não faz os tratamentos, agora tem não sei quantas, estão lá assim, não é assim, está a perceber? Eu queria perguntar isso das pernas, dos esticões. Das pernas. Por favor. As pernas é uma atrapalhada. Eu vou dizer que é uma atrapalhada, porque as pernas, basicamente, são as pessoas que não têm posição na cama, quando estão para adormecer ou quando estão quietas, e que se mexem. Quer dizer, às vezes chateiam o parceiro, não é? Não estás quieta, estás quieta. Outras vezes não chateiam, outras vezes põem as pernas fora da cama para apanhar o frio. Outras vezes dão muitas voltas. Está a perceber? Está a perceber? Em relação aos esticões. Os esticões mesmo. Os esticões, sim. Estás a adormecer e começa... Os esticões no adormecer são normais. Um esticão no adormecer chamam-se mioclonias hipnagógicas e quando a gente, se for uma vez, ou duas, quer dizer, se for raros, não é? Se for sempre, não pode ser. Mas as mioclonias hipnagógicas, quando a gente adormece, temos uma diminuição súbita do tono muscular. E o nosso cérebro, que não gosta de mudanças rápidas, quando nós estamos cansados, não é? Adormecemos rápido e o tono muscular baixa rapidamente. E nessa altura o cérebro Pronto, é que o meu marido é que tem artrite reumatoide e ele adormece muito
E, tipo, assim que adormece, ele começa logo Não, a mas fazer isso é diferente, percebe? Isso o seu marido devia ser isto. Porque isto é no adormecer, está a perceber? Não é depois de estar a dormir. Isto é no adormecer, é quando se está a adormecer. Quando se tem esticões a dormir, ou são pernas inquietas, ou que ocorrem quando estamos acordados, ou são movimentos periódicos do sono. Portanto, a pessoa dá pontapés, aquilo que eu mostrei ali, naqueles exemplos, são assim pontapés, que se dão, podem ser assim pequeninos, eu estou a fazer já exuberantes, não é? Eu tenho um doente que me diz que a minha mulher diz que eu dou coisas, e dava coisas. Dava coisas a dormir. Ontem vi uma doente, quer dizer, aquilo são coisas assustadoras, não sei se está a perceber. Os movimentos podem ser muito assustadores. E tinha movimentos muito assustadores durante grande parte da noite, que eles geralmente surgem clusters. Portanto, o seu marido deve ser visto. Está a perceber? Está bem? São diferentes desta coisa, não é no adormecer, é depois de estar a dormir, se tem movimentos, mas as pessoas jovens podem ter esta cena das pernas de agitação e de mexer, as crianças e não sei o que mais, mexer, ninguém consegue dormir com eles porque se mexem imenso. Isso chama-se Restless Sleep Syndrome, quer dizer, eu traduzi por síndrome do sono agitado, não é? Quer dizer, Sim. E o Restless Sleep Syndrome muitas vezes associa-se à baixa da ferritina e resolve-se com tratamentos com ferritina. É a questão, não é? Uma questão. Eu tenho vários. Começar aqui, se calhar, por perguntar, ou seja, pedir à professora Teresa de me explicar aqui qual é que é a relação ou a diferença entre insónia, hipersonolência e os distúrbios do ritmo circadiano, acho que é assim que se diz. Portanto, isto sobretudo para a insónia, portanto, se a pessoa adormecer, digamos, às 4 da manhã e acordar às 11 da manhã, poderá ser insónia ou é um distúrbio do ritmo do sono? Não percebi. Tenho que repetir a última frase. Se a pessoa, por exemplo, adormecer às 4 da manhã, só conseguir adormecer às 4 da manhã e acordar às 11, é considerado insónia ou é um distúrbio do ritmo do sono? Por exemplo, isso é comum entre insónia. Depende. Quer dizer, pode ser considerado as duas, por isso é que tem que se avaliar. Portanto, a insónia é dormir pouco e dormir mal. Ou quando se dorme pouco, dorme-se de má qualidade ou se tem dificuldade a adormecer, que foi a pergunta daquela senhora ali, ou se acorda à meia-noite, ou se acorda cedo demais, não é? O acordar à meia-noite é sempre, quer dizer, um sinal de que pode haver algum organicidade, e o acordar cedo demais é muitas vezes associado a alterações depressivas. Portanto, chama-se o despertar matinal precoce. Depois, portanto, a insónia é isto. Isto, para ser considerado insónia, tem que ocorrer mais que 3 vezes por semana durante 3 meses. E a partir deste momento, quando ocorre assim, há um risco aumentado de ter depressão. Está bem? Portanto, isto é insónia. A sonolência é a pessoa adormecer sem querer, não é? Portanto, adormecer em circunstâncias inapropriadas. Se eu agora adormecesse, está a perceber? Quer dizer, seria altamente patológico, não é? Ia ter um ataque de sono, uma coisa assim. E isso é altamente patológico, com certeza. Portanto, mas se vocês dormitarem, já não é tão. Mas se dormitarem sempre, está a perceber que sempre estão nestas circunstâncias, aí já se tem que ver. Portanto, há escalas de avaliação da sonolência. Portanto, a sonolência é o dormir, a sonolência de uso excessiva é o dormir em circunstâncias desadequadas. Portanto, condução automóvel, ver televisão, o estar a conversar, o estar sentado sem fazer nada, o estar a ler, o estar, estas são as coisas, o estar a ouvir nos transportes públicos, o estar num lugar público, o estar a parar nos sinais onde as bichas de trânsito, etc. Isso são situações, percebe, que
marcam, digamos, a sonolência e a podem quantificar em termos objetivos, quer dizer, sem testes fisiológicos. Depois, os distúrbios do sono é tudo. Quer dizer, há não sei quantas doenças do sono, cerca de 90, não sei quantas, não os contei todas, mas pode ser isso. As doenças circadianas são provocadas por alterações dos ritmos circadianos endógenos. Portanto, a pessoa pode adormecer cedo demais, não é? Portanto, às 8 da noite já está a dormir, ou pode adormecer tarde demais, isto é, adormece depois das 2 da manhã. Agora, isto chama-se um síndrome de atraso de fase, e o outro é o síndrome de avanço da fase do sono. E no síndrome de atraso de fase, quer dizer, nós temos um paper publicado pela professora Cátia Reis. Há 2 tipos de coisas, por isso é que eu não lhe respondi há bocado. Há as pessoas que têm, de facto, uma alteração na produção da melatonina, e, portanto, a produzem tardiamente, mais tardiamente do que esse curso. E há outras que têm uma produção de melatonina completamente normal, mas, portanto, estes atrasos de ir dormir resultam de maus hábitos. Portanto, estarem a ver televisão, estarem com o computador, estarem com os telemóveis, estarem a ver filmes de terror à noite, outras coisas assim. Portanto, este é outra doença circadiana. Depois, há umas doenças que se chamam free running, que são mais raras, em que a pessoa nunca está certa com, quer dizer, o seu ritmo biológico anda sempre a oscilar de dia para dia, e isso chama-se um free running. Nas doenças circadianas, o tratamento é um tratamento cronobiológico, portanto é comportamental, é luz e, em alguns casos, melatonina. Está a perceber? Não é assim. Está bem? Portanto, eu há bocado, nas suspeitas das apneias, desculpe lá se eu tenho. Quer dizer, nas pessoas magras, se a pessoa tiver uma retrognácia, o nariz adunco, a cara muito estreita e o pescoço muito alto, a probabilidade de ter apneia é muito grande. Depois, nas pessoas, portanto, a retrognácia, o ter o queixo para trás, com os dentes de cima à frente dos de baixo, é sempre um problema. Portanto, eu não estava a dar estes dados objetivos que é bom pensar. Eu comecei por dizer que a senhora era normal, está a perceber, e depois não expliquei. E depois, a outra coisa, obviamente, uma pessoa obesa, não é? Com excesso de peso, uma pessoa com o pescoço largo, uma pessoa com o pescoço curto, uma pessoa, quer dizer, aquela chamada Mr. Pickwick, o Pickwick. O Pickwick. Sim, esse é muito bom. É o Pickwick, claramente, mas quer dizer, as obesidades por excesso de cortisol, não é? Tipo, têm uma probabilidade enorme de também ter a apneia. Por isso é que há fatores, quer dizer, a gente olha, a doente vai, e o marido também, o senhor tem apneia. Chega qualquer dia de brinquedo, começa a apostar, fazer apostas, tem ou não tem? Está a perceber, mas quer dizer, a gente olha para as pessoas e vê se tem apneia ou não. Está a perceber assim, a probabilística, está bem? Mais questões? E aí, Ema? Obrigada pelo convite. Eu tenho a apneia, foi descoberta em 2020. Só que depois, só passar 3 anos, é que eu tive a consulta. E pronto, depois que já a tenho há muitos anos, alguém me dizia que eu sonava muito, que dormia bem, que eu sonava, provavelmente acordada, porque estava acordada e eu ouvia dizer, não é? E eu depois chamei a médica que fui operada ao ouvido e a médica mandou-me para a pneumologia e essa médica mandou-me fazer um exame e, passado 3 anos, tive a consulta e ela disse,
Pronto, já mantive, mas vamos lá para a máquina. E desde que eu uso a máquina, não sou tanto. O melhor tem muita diferença. Obrigada pela sua coisa, que é muito importante o que está a dizer. Tem alguma pergunta? Não. Está só a dar a sua história. É muito importante. O mundo aqui verdadeiro. Eu tenho um espaço tudo no chão. Uma vez estou sentada no sofá, quero ver qualquer coisa para o chão e durmo com a facilidade. Vou para a cama, estou horas a acordar e não consigo adormecer. Está a mexer Não as sei se pernas? está a ver. Está a mexer as pernas? Sim, quando estou acordada, estou sempre a mexer no estado, não sou Mas tem uma doença, tem que explicar à sua Também tenho médica. artrite reumatoide. Hã? Também tenho artrite reumatoide. Desculpe. Também tenho artrite reumatoide. Sim, mas quer dizer, com alguma probabilidade parece ser um síndrome de pernas inquietas. Sim, sim. Eu vou só explicar duas coisas para as mulheres aqui presentes. Quando o síndrome de pernas inquietas muitas vezes está associado a baixas da ferritina, que são mais frequentes nas mulheres, porque as mulheres perdem sangue nas menstruações. Não é? Portanto, as mulheres podem ter com maior frequência isso, e tem isso muitas vezes na gravidez. E as pernas inquietas, a senhora está a contar isso e ninguém liga, percebe? Está a perceber. Não liga porque quando se tem as pernas inquietas vai-se adormecer mais tarde. Por isso é que eu não estava a dizer àquela senhora assim, só não posso dizer o que é. Está a perceber? As pernas inquietas têm um tratamento específico. Está a perceber? E devem-se tratar, deve-se ver os níveis da ferritina. Quando a ferritina está abaixo de 60, não é o que mais queria dizer nada, é de 60, a ferritina está baixa. Está a perceber? E então tem que fazer ferro. Mas a senhora tem que tratar as suas pernas inquietas, senão não deixa disso. Percebe? Quando eu não consigo dormir, tomo um ansiolítico, mas aí evito o ansiolítico. Toma aqui? Um ansiolítico. Pois. Mas evito Não é porque verdade. Para nós há uma dificuldade, é porque na inflamação a ferritina aumenta. E portanto, Mas nós as temos pernas esse. inquietas também existem, e os movimentos periódicos do sono, com os aumentos da ferritina, percebe? Às vezes a hemocromatose tem movimentos periódicos e percebe? Portanto, estas coisas são complicadas, portanto pode ser uma coisa num extremo como no outro. Mas o que eu quero dizer com isso é que pode dar falsos negativos, ou seja, os nossos doentes, se tiverem inflamação, têm ferritinas normais, quando na realidade poderá haver. Sim, É uma dificuldade para também. ferro, tem que Claro, fazer um claro. tratamento diferente, percebe? Claro. E portanto há vários fármacos eficazes nas pernas inquietas e baratos, não é preciso muita coisa. Agora, o que eu queria deixar de mensagem é para as mulheres aqui presentes: se eles fizerem o diagnóstico da apneia, peçam ou exijam uma máquina for her, para ela, própria para mulheres. Portanto, a apneia foi estudada para os homens, pronto, e os homens é que tinham apneias. E só acerca da apneia, isto, vamos na década de 70, está a perceber, já havia esta atrapalhada, quando começam os cipapos, não sei o quê, 70, 80, por aí. E só agora, há 5 anos, é que resolveram fazer, há 5 ou 6 anos, um aparelho próprio para mulheres. Estão a perceber? O que é que tem de, o que é que tem de diferente? É via aérea, nós não temos passagem de ar. Não, mas o que é que tem, a máquina, o que é que tem de diferente? É o ar, a pressão do ar que expele. Está a perceber? É diferente. há várias Não é coisa. Eu O que é certo é que antes, quando marcavam CIPAP a uma mulher, elas respondiam com o gesto do Zé Povinho. Não sei se está a perceber, estou a brincar, mas era mesmo. Não conseguia, raramente conseguia que as mulheres usassem o aparelho, e isso é muito convincente, não é? Percebe? Agora é uma facilidade porque se adapta muito melhor, e a senhora de certeza que não tem um horário. Porque- A americana disse que eu tinha de ser uma que levassava. A americana disse que tinha de ter uma que levassava, calma sem água. Não, mas isso é água toda já tem que levar, a água tem um umidificador. Mas isto não é isso, é ser para mulher ou ser para homem, está a perceber?
Portanto, e as mulheres devem exigir máquinas para mulheres. Pronto, não queiram máquinas para homem. É uma barbaridade. Nós o que assistimos foi a diferença das máscaras, não é? Que eram aquelas coisas volumosas, depois passaram para umas mais simpáticas. Agora, o que está a dizer é que há uma diferença dos aparelhos para homem ou para mulher. Sim, agora E os fornecedores não fazem isso, quando vão ver uma mulher, não dão para mulher? Antes receitava sempre um forever, só havia, mas agora, este ano, há um que tanto pode estar em modo forever ou em modo não forever. Claro. E, portanto, esse é o mesmo aparelho que pode ser dado para homens, mas para as mulheres tem que estar em modo forever, percebe? Quer dizer, esquecem, percebe? Eu irrita-me estas coisas, estou a defender as mulheres aqui presentes. Temos aqui mais duas questões, a Maria João e a vossa. E a Elsa Venho também. agradecer, naturalmente, esta conferência. Fala mais alto, Muito Maria João. emocionada, porque anda a ter que ir a uma consulta sua. Vou dizer qual é melhor ir. Mas não é isso, foi desde que foi assaltada naquela coisa do Eu já lá vão tantos anos. Quantos anos? Eu não Não sei. sei, eu nunca sei bem. Há 40, aí não me diga que eu tenho Não quero nem internet. E sou filha de médico, mas espera, eu não me Deixa lembro vai disto. Nunca mais vai dar 2010, 2011. Nunca mais vai dar pessoa. Depois disto, eu tenho tudo. Estive agora internada no Santa Maria, um mês tive uma anemia que passou de 14 para 4,9. Portanto, ninguém sabe de onde é que eu estou a perder sangue. E agora, eu pergunto se esta anemia assim de repentina Está poderá um ter bocadinho uma branquinha, coisa está um só bocadinho neste branquinha, está. muito branca, ainda deve estar. E agora fui chamada para fazer colonoscopia, mas sou tão importante que não consegui, não estava muito limpinha, não sei se elas sonavam se calhar que estavam avariadas. Resultado, vou fazer uma colonoscopia virtual. Muito bem. Agora pergunto, Sra. Professora, é na clínica de sono que dá? Na minha clínica, na rua Conde, em Campo Livre. Eu prometo, eu tenho que ir lá. Em Campo Livre, rua Conde das Antas, número 5, não é fazer propaganda, E tenho mas... muitas insónias. Eu durmo 3, 4 horas, tenho um bloco na minha cabeceira, muitas preocupações, que eu não vai dar nada. Eu prometo, quando chegar lá, vai ver a minha cara como eu estou. Chama-se crises de sufocação, são crises de sufocação. Acordar a sufocar. Eu estava ficando diferente, quando a gente respira. Acho que esse que é esse, quando eu estou aqui, que é para ver. O fundo do aparelho, se tem há muitos anos, se for fora, tem lá escrito fora. Está a perceber? Eu agora, muitas vezes, quando começo a adormecer, acordo, me virem, parece que não está nem uma da boca. Não sei que relação tem, o que é que posso ser? Mas tem bruxismo. Sim. Perceber o bruxismo, está a perceber? Sim, eu não sou estupado. Da boca, Mas já não dá esquina de padrão. Pois, pode ter bruxismo, está a perceber. O bruxismo tem que se ver, porque não é uma chatice, não. Elsa? As duas últimas coisas, eu vou fazer as duas juntas, porque se calhar a resposta é bastante simples. Há alguma relação entre a toma de corticoides e a hormona do cortisol ou não? Essa é uma pergunta. E a outra é, em que é que consiste o estudo do sono e onde é que nós podemos fazer? Portanto, já sabemos que é o epidemia da professora. Eu sou uma pessoa muito focada, às vezes focada demais. Comecei a pensar na resposta à primeira pergunta e perdi a segunda. A segunda é como é que é feito o estudo do sono e como é que nós podemos, portanto, onde é que nós podemos pedir consultas do sono ao estudo do sono. Certo. Então, o cortisol nunca pode ser tomado à noite. O cortisol tem que ser sempre tomado de manhã. Está a perceber? Nem pode ser tomado à meia da tarde. Isso é
porque vai provocar uma insónia. A gente tem um ritmo de produção de cortisol, o ritmo é máximo de manhã, é mínimo à noite, quer dizer, nas doenças psiquiátricas isso é classicamente alterado, portanto a diferença entre o dia e a noite é menor. Agora, o que se verifica é que muitas pessoas que têm umas vidas ultra estressadas têm uns níveis de cortisol macacos, está a perceber? E, portanto, essa parte, o cortisol, ele começa a ser produzido no final da noite, está a perceber? Portanto, no princípio da noite não há cortisol para ninguém. E no princípio da noite, no primeiro terço da noite, mais ou menos em relação com o sono profundo, é produzido então a hormona do crescimento. Está a perceber? Então, posso passar para a segunda pergunta? O que é um registro de sono? Um registro de sono é um registro que mede a atividade elétrica do cérebro, é com isso que se conseguem fazer as classificações das fases do sono. As fases do sono só se classificam olhando para o eletroencefalograma. Tem que medir os movimentos dos olhos, que também são muito importantes para classificar as fases do sono, são muito característicos na chamada fase 1 e na chamada fase REM, tem os movimentos, a fase 1 tem os movimentos do drift, dos olhos, muito lentos, e a fase REM tem os movimentos sacáricos. Portanto, isso, nas outras fases não há assim nenhuma característica. Portanto, os movimentos dos olhos têm que ser medidos e depois tem que ser medido o tono de um músculo axial, que geralmente é o queixo, que mede se há atonia no sono REM ou não atonia no sono REM. Naquela cena das parações do REM, não há atonia no sono REM. Para perceber. E depois, para além disto, que serve para classificar as fases do sono, registra-se a respiração, e a respiração é a respiração, a pressão nasal, a respiração pela boca, a respiração torácica e a respiração abdominal. Depois registra-se a saturação de oxigênio no sangue, e quando se registra a saturação de oxigênio no sangue, registra-se uma coisa que se chama pletismografia, que são as ondas do pulso periférico, as ondas do nosso pulso periférico, e depois registra-se o eletrocardiograma, que é muito importante, e como viram, eu olho sistematicamente para o eletrocardiograma, é mesmo muito importante, e depois registram-se os movimentos das pernas e os movimentos dos braços. Em princípio, isto é o essencial. O que é que se pode registrar mais? Pode-se registrar o bruxismo, que aquela que falou do bruxismo, o bruxismo, portanto, registram-se os masséteres e podem registrar, quer dizer, há doentes que têm contrações abdominais, registra as contrações abdominais. Há doentes em que há suspeita de epilepsia e então a gente põe os canais todos, 21 canais, para ver aquilo tudo como deve ser. Nas crianças e em alguns adultos deve-se medir, para além do oxigênio no sangue, deve-se medir o CO2, o anidrido carbónico. Principalmente nas crianças pequenas e noutras crianças, deve-se medir o anidrido carbónico. Portanto, nas crianças com alterações do desenvolvimento, pré-barbilho, alcoolismo, essas trabalhadas assim. Portanto, eu estou a dizer, isto é o padrão. Depois, pode ser feito em casa ou pode ser feito no laboratório. No laboratório pode fazer isto tudo, em casa é mais difícil fazer isto tudo que eu disse, não é? Mas quer dizer, faz grande parte, não faz o anidrido carbónico, não faz provavelmente os músculos abdominais, quer dizer, mas o resto faz tudo.
Eu vou aqui só dizer o que é que não se deve fazer, porque atualmente é moda fazer isto. Agora é moda fazer aquilo que se chamam os exames cardiorrespiratórios para ver se têm apneias ou não. E eu irrito-me imenso com isso, porque sai mais caro e leva muito tempo. E sair mais caro e fazer uma coisa mal feita é estúpido, quer dizer, chama-se. É sempre mais dispendioso, porque leva mais tempo, etc, e para o doente e para os serviços nacionais de saúde sai mais caro. E vou dizer em que doentes é que de todo não deve fazer um exame cardiorrespiratório, também chamado PSG-3. Também vou dizer alguns em que pode fazer, está a perceber? Sempre que a pessoa tem insónia e suspeita da apneia, não deve fazer um PSG-3, que não vê nada da insónia, não é? Está a perceber? Vai fazer um exame que não vê nada da insónia. Sempre que a pessoa tem uma alteração grave do sistema nervoso central, ou uma doença grave do sistema nervoso central, imagine, no AVC, Parkinson, esclerose múltipla, etc., não deve fazer uma PSG-3, só para ver que se tem apneias, quando pode ter alterações graves nas outras coisas. Sempre que a pessoa tem riscos, quer dizer, uma doença reumática, onde a insónia é muito frequente, não deve fazer PSG-3. Está a perceber? Quer dizer, não deve. Sempre que há suspeitas de temas inquietas, não deve fazer uma PSG-3, ou movimentos periódicos de sono. Sempre que há uma doença psiquiátrica, não deve fazer uma PSG-3. Não vê nada do que se passa no cérebro da pessoa. Está a perceber? Nem no coração, nem no... Quer dizer, vê no coração às vezes, mas não vê. Portanto, em alguns casos, por exemplo, tem um AVC agudo, e nos AVCs o doente está internado no hospital. Está internado no hospital em fase aguda. Aí é admissível, para ver se tem apneia ou não, fazer uma PSG-3, porque é mais simples, mais coisa, não sei o quê. Só, quer dizer, já tem uma data de diagnósticos, pronto, ali faz. Está a perceber? Eu não sou. Depois há um outro problema, quer dizer, eu acho que já disse mais ou menos tudo, se não me estou esquecido de qualquer coisa, mas sempre que há uma doença, quer dizer, grave, metabólica, médica, etc., não deve fazer uma PSG-3, percebe? Simplesmente. E na maior parte dos casos já. Depois, agora há os relógios. Os doentes aparecem com os relógios agora todos os dias. E, portanto, eu fiz já uma preleção, várias conferências, sobre o que é que os relógios fazem e quais são as taxas de erro dos relógios. E as taxas de erro dos relógios são muito grandes para duas fases do sono. Uma é o sono profundo e outra é o estar acordado depois de estar a dormir. Quer dizer, levam-me uma conferência a fazer isso, eu não vou aqui. Mas os erros podem ir até 80%. Quer dizer, nós passamos por uma sociedade que, quer dizer, quando vocês vão no vosso carro, não estão a pensar que o carro só acerta 80%, não é? Quer dizer, acham que funciona mesmo, não é? 100% ou 99%, por assim. Quando os vossos frigoríficos não funcionam 80%, pois não, desculpa, não é 50%, não fazem erros de 20%, quer dizer, não. Portanto, a gente está a aceitar taxas de erro que não são compatíveis com o nível de conhecimento que temos. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E os relógios, aquilo tem uma máquina económica por trás, poderosíssima, não sei se estão a ver. Eu tenho um doente que agora, no outro dia me chegou, eu consegui convencê-lo que tinha apneias, porque ele convenceu um pneumologista que não tinha apneias, porque os dois relógios, o outro giga-joga que ele tinha, diziam que ele não tinha, está a perceber? E eu tive que o convencer que tinha. E tinha.
tinha apneias, não muitas, mas tinha. Mas outro dia apareceu com mais uma giga-joga, custa, quanto é que isso custa? 4.000 euros. A gente está a perceber. Que é uma giga-joga que mede a temperatura da cama e não sei o quê, e mede se ele se mexe, se não se mexe, graças. Portanto, quer dizer, a gente que tem os pássaros, os gatos, eu durmo em qualquer situação, desde que esteja em posição horizontal e possa dormir, quer dizer, estas confusões que as pessoas fazem para dormir, tem aquilo uma porcaria, mais outra porcaria, mais outra porcaria, e depois nada daquilo funciona muito certo. Não sei se estão a perceber. É tudo assim mais ou menos. Portanto, eu acho que isto é uma violação do rigor do conhecimento. Nós temos estado sempre a ter mais conhecimento, e a progredir, e agora parece que estamos a aceitar coisas de baixa dignidade. Temos apenas só mais uma questão. O comandante é o comandante. Eu desapareço. Eu gostaria só de colocar uma questão que é o aspecto preventivo. Ou seja, eu ainda estou naquela fase que acredito que não vou ter nada disto. E já vi que é impossível, porque mais cedo ou mais tarde há de haver sempre qualquer coisa. Agora, o lado preventivo, ou seja, o lado antes que me aconteça, antes que surja, é melhor, e eu ainda por cima estamos sujeitos a ritmos circadianos completamente disparatados, o que é melhor para eu fazer face a isso? Eu trabalho ainda por cima, nós nos aviões, no longo curso, acima de tudo, a nossa projeção, o nosso trabalho é garantir que eu não vou estar em fadiga no momento da aterragem, daqui a 9 horas. Portanto, é preferível, eu muitas das vezes não tenho sono, mas forço-me a fazer se calhar uma cesta e vou fazer um descanso, um período de repouso, exatamente porque eu quero antecipar que daqui a 5 horas eu quero estar em condições, porque tenho uma carga de trabalho já na ordem das 10, 11 horas em cima. Portanto, o que é melhor, e depois quando chego ao destino, portanto perdi uma noite, dormi ali uma horita, se calhar, mas perdi uma noite completa, é preferível eu meter-me na cama logo de seguida. O lado preventivo é muito curioso. A refeição ligeira, o banho quente, o chá, este género de coisas para promover imediatamente o sono e dormir se calhar 4, 5 horas, ou aguentar-me, e há colegas que dizem, eu vou mas é para a cama logo às 6 e prefiro suportar aquele dia com alguma dureza, mas depois... Eu acho que a sua pergunta tem 2 níveis de resposta, desculpe. Sim. Uma é a resposta geral, como é que se previnem as alterações do som, está a perceber? Uhum. E outra é como é que uma pessoa faz voos transatlânticos previne alterações do som. São duas perguntas diferentes. Então, eu acho, quer dizer, isto eu vou dizer, agora estou assim a dizer para fora, mas a primeira coisa que nós temos que perceber para que o sono funcione bem é que a gente deve fazer mais ou menos o que o sono quer. Isto é, se a gente, quer dizer, o sono diz-nos quando é que devemos ir para a cama, quando é que devemos acordar, etc. E, portanto, isto quer dizer que o sono, se for um sono normal, tem horários. E esses horários de levantar e de deitar devem ser mais ou menos parecidos. Não é preciso andar com o relógio, sinceramente. Mas, quer dizer, devem ser mais ou menos parecidos. E deve haver uma regularidade durante a semana, sem ser muito alterada no fim de semana. E deve-se dormir aquilo que se precisa. Quer dizer, eu ainda ontem tive uma conversa com um rapaz de 20 anos, estudante de medicina, e disse, tu precisas dormir 9 horas. Está a perceber? E é normal, com 20 anos, dormir 9 horas. Portanto, a pessoa tem que dormir aquilo que precisa, sabendo
que há limites máximos e mínimos para o que se precisa. E que esses limites variam com a idade. Está escrito uma coisa, mas os adultos da sua idade, quer dizer, entre 7 a 8 horas, com o máximo de 10 está ok, abaixo das 6 começa a ser muito problemático, as 6 já são problemáticas, e abaixo de 5 é terrível. Na minha idade, há aqui pessoas mais velhas, quer dizer, é entre 7 a 8, máximo de 9, não de 10, está a perceber? 6 já não é assim tão mal, mas abaixo de 5 é terrível. Pronto. Isto é assim, grosso modo. Portanto, a duração do sono é um parâmetro importante. E depois, o outro parâmetro importante é a pessoa o que faz durante o dia. Quer dizer, não se deve trabalhar loucamente, quer dizer, mais que 10 horas de trabalho por dia aumenta o risco de burnout. Portanto, a gente agora vê crianças que trabalham 40, 50 horas por semana, percebe? Fatal. Portanto, isto não se deve fazer, não é? Nós devemos, quer dizer, acima dos 60, portanto, vamos ficar entre as 35 e 40, incluindo o trabalho doméstico, está bem? Incluindo o trabalho doméstico. O trabalho doméstico é trabalho, está bem? Há aqui muitas mulheres que fazem trabalho doméstico e espera-se que os homens comecem a fazer. Portanto, essa é a outra questão. Depois, a outra questão é fazer atividade física. E, nestas nossas idades, cerca de 4 horas de atividade física por semana é o desejável de acordo com dados nacionais. A Organização Mundial de Saúde pede um bocadinho menos. Mas Portugal, como sabe, há um enorme sedentarismo. E isso, não, é mau. E depois, quando se faz atividade física, não se deve fazer atividade física à noite. Portanto, não se deve fazer atividade física depois das 8 da noite. Está bem? E depois, deve-se andar ao ar livre. E estamos quase todo o tempo em casa. Quando está no avião, está dentro de casa, não é? Portanto, nós estamos predominantemente, as pessoas metem-se no carro, vão para o trabalho, saem do trabalho, metem-se no carro, chegam a casa e, quando muito, vão para o ginásio, que também é dentro de casa. Está a perceber? Portanto, isto é uma coisa que não é boa ideia. E a gente precisa de ar livre. Ar livre. Portanto, caminhar é ótimo. Não é preciso gastar dinheiro. Caminhar. Depois, a vida tem que ser equilibrada. Quer dizer, nós temos que ter tempo para trabalhar, tempo para comer, tempo para nos divertir, tempo para estar com os outros, tempo para socializar agradavelmente. Está a perceber? Essa parte, e o divertimento, e o prazer, e o descanso têm que ser incluídos no nosso cotidiano. Está bem? Depois, falta a alimentação. Quer dizer, agora há aquelas modas todas, mas a dieta mediterrânica, apesar de tudo, ainda continua a ser a melhor. E a ter várias refeições por dia é bom e não se deve comer 2 horas antes de ir para a cama. E chás não se devem beber à noite, principalmente quando a seguir se vai fazer xixi à meia-noite. Portanto, se bebe. Interrompe o descanso. Quer dizer, toma o chá para dormir e depois acorda. Quer dizer, tem uma data de idosos que tira o chá não. Está a perceber? Os chás é um desespero. Toma o chazinho para tomar os comprimidos. Não, os chás não. Depois vão fazer xixi. Portanto, isso não. Pronto. Mas se for tília. Não, é a mesma coisa. Este não tenha taína, não é estranho. Não, é sempre líquido. Vai fazer. Por causa do líquido. Está a perceber? Acorda porque vai urinar. Está a perceber? Desde que a pessoa não urine, pronto, quer dizer, mas se a pessoa a seguir vai urinar, é uma chatice. Enquanto uma pessoa nova não precisa desta recomendação, mas uma pessoa idosa precisa. Está bem? Mas pode ser até às 4 horas da tarde, deixar.
Desculpa? Pode ser até às 4 horas da tarde deixar. Até às 4, até às 6, até não fazer xixi. Pois está. Até não fazer xixi à noite. Será até às 7, até às 8, desde que não faça xixi. Pode deixar à vontade, mas sem ser à noite para não fazer xixi. Pronto. E portanto, eu acho que agora já vai assim uns laminhas. Agora, no seu caso, é muito importante que não faça o seu relógio biológico andar de um lado para o outro. E, portanto, como mora em Lisboa, tem que tentar que o seu relógio biológico esteja sempre tão perto quanto possível das horas aqui em Lisboa. Portanto, se vai para o Brasil, que é vir, não é? Que vai para o Brasil, que são 3 ou 4 horas de diferença, agora são 4, às vezes são 3, conforme. Quer dizer, quando chega lá, devia jantar e tomar um pequeno almoço, mais ou menos, às horas de cá. Está a perceber? Portanto, por exemplo, devia um pequeno almoço no carro, até mais cedo. Está a perceber? Porque, quer dizer, o grande risco, que é um risco de cancro, quer dizer, não é brincadeira, risco de cancro, de demência e diabetes, é uma chatice. E das alterações circadianas são as grandes variabilidades. Portanto, o que deve fazer é tentar, dentro do possível, quer dizer, que possa ajudar, percebe? É relativamente fácil, mas depende dos horários de cada um, não é? Quer dizer, como é que faz e dos hábitos, mas de facto, quer dizer, isto é para as viagens de curto prazo, porque vai lá estar 2 dias, não é? Pois. Sim. Se for uma viagem que esteja uma semana, quer dizer, as pessoas têm que perceber que para a adaptação circadiana é 1 hora por cada 24. Hã? Não é por cada 24 horas, por cada dia passado. É uma adaptação. Quer dizer, é 1 hora O horário circadiano. por cada fuso. Fuso Por cada fuso. E, portanto, se tem 3 fusos horários, é 1 dia por cada fuso, desculpem, estou cansada também. É 1 dia por cada fuso. Portanto, se tem 4 horas, são 4 dias para se adaptar. Portanto, não só pode adaptar à hora do Brasil, tem que se manter a hora portuguesa, percebeu? Está a perceber? Isto é importante.